Então, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nesse momento para essa aula aberta, né, que nós temos a oportunidade, com o Padre José Miguel, de usufruir hoje aqui do PPG Teologia, graduação em Teologia, Escola de Humanidades. E gostaria de dar as boas-vindas, então, para o nosso decano, professor Leonardo Agostini. Eu vou aqui acioná-lo. A gente está aqui todo o nossa gratidão pelo apoio, pela presença, e também pela parceria, toda a parceria. Também o nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, professor Drayton, que sempre está aí também articulando conosco eventos tão significativos. E sem mais delongas também, os professores, estudantes, visitantes, todos que aqui vieram, o Solimar, né, que vieram aqui prestigiar esse momento, de forma especial o Dom Jaime, nosso chanceler, que nesse momento também está se preparando para o enterro do Papa Francisco e também, na sequência, participar do conclave. Então, estamos em companhia com o Dom Jaime nesse momento. A nossa teologia está aqui rezando, refletindo, ansiando para que seja, de fato, um momento inspirado, que possa conduzir a Igreja e diante de tantos desafios emergentes, a ser um sinal de esperança. E esse é o tema da nossa palestra de hoje, trabalhar o tema da esperança, o perigo cultural da esperança, né? Tendo em vista o legado do Papa Francisco e o quanto ele nos deixou assim de uma riqueza nos seus gestos, palavras, documentos. Então, o seu pontificado é um sinal de esperança para todo mundo. Nesse jubileu da esperança que ele encerrou a sua Páscoa, ele encerrou a sua vida e fez a sua Páscoa, sua passagem, nos deixando um legado de esperança. Então, sem mais delongas, acolho aqui o Padre José Miguel, que se sinta em casa, já é de casa, e que possa também, nesse momento, compartilhar um pouco da sua reflexão, da sua trajetória. Se o senhor me permite ainda, Padre Tiago, gostaria de agradecer ao colega, professor Solimar, pela organização dessa vinda do Padre José Miguel Cardoso a Porto Alegre. Nós temos muito a agradecer ao Padre José Miguel, agradecer a presença, a simpatia e a ajuda que nos dá incessantemente nos nossos pedidos. E somos profundamente gratos ao senhor, querido Padre Miguel. Então, saudamos também o nosso chefe de gabinete, o professor Alexandre Goulart, que nos acompanha aqui e representa a reitoria nesse ato. Nosso reitor não pôde estar conosco, mas está em comunhão conosco. E antes de nós passarmos a palavra para o nosso palestrante de hoje, já que agora estamos na parte oficial, Cardeal Dom Jaime, o senhor poderia nos dar umas palavrinhas de introdução? Contamos aí com a sua honrosa presença, eminência. O senhor que está muito atarefado em Roma e, gentilmente, através do Padre Edno, que nos acompanha também, reservou alguns minutos para nos acompanhar. Muito obrigado, eminência, pelo seu olhar sempre de pastor, nos acompanhando, nos instruindo. Somos privilegiados por tê-lo como nosso arcebispo na Diocese de Porto Alegre. Somos privilegiados por tê-lo como nosso chanceler na universidade, como presidente da nossa conferência episcopal, nosso presidente do CELAM. E o senhor demonstra grande carinho por nós ao estar conosco agora. Muito obrigado, eminência, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Drayton. Fazer referência, assim, ao reitor magnífico, né, o irmão Manuir, que sempre tem sido também muito solícito e presente entre nós. O nosso padre José Cardoso está em casa, né, de fato. Mora em Roma, mas é cidadão português. E no Brasil se sente, então, verdadeiramente em casa. Obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco aí em Porto Alegre neste dia. Ao decano, nosso Leonardo Agostini, desculpa, já quase ordenei ele, veja só, escapou por pouco, né? O padre Tiago Gomes, como coordenador do PPG da Teologia,
E, claro, uma saudação toda especial a quem se dedica à teologia, sobretudo nesses tempos complexos que vivemos, seja em termos eclesiais, seja no âmbito da sociedade. Se me permite uma palavra, Padre José Miguel, uma provocação. Eu estou vendo que o título da conversa, eu diria assim, diz do perigo cultural da esperança. Quando nós usamos esta expressão, eu creio que uma tentativa de definição dos termos sempre é importante, né? Talvez um dos conceitos mais difíceis de definição é o termo cultura. O que é cultura? É uma complexidade difícil ou desafiadora na sua definição conceitual. E hoje, no contexto em que nós vivemos, me parece que tudo virou cultura. E quando tudo se torna cultura, não sabemos mais o que é cultura. O título diz o perigo. O perigo por assim dizer, uma chamada de atenção. Se faz necessário estar acordados, atentos, perspicácia, sensibilidade, presença de espírito diante disto que se apresenta diante de nós. E, por fim, esperança. Esperança para nós, a partir da perspectiva ou do ocular da fé, não é sinônimo de otimismo. Né? Esperança, a partir do ocular da fé cristã, tem uma compreensão muito clara e muito definida. Também não está relacionada a uma espécie de autoajuda, como talvez em alguns ambientes, mesmo entre nós, parece estar presente essa compreensão. Esperança para nós é uma pessoa, é uma pessoa. Então eu faço votos, Padre José, que o senhor possa, através do diálogo, do aprofundamento em torno dessa questão, nos ajudar a todos a compreender melhor o que hoje a esperança tem a nos provocar, eu diria assim, a partir, sim, daquilo que nós dizemos cultura, e por que do título O Perigo? O que está em jogo? Qual é a questão? E certamente aqui como estudantes ou apaixonados pela teologia, o desafio se torna ainda maior, porque em alguns ambientes a teologia hoje ela não é muito amada. Para alguns pode parecer uma espécie de alguém que tem pouco ou nada a fazer. Mas uma sociedade onde, eu vou usar aqui um sinônimo para teologia, me perdoem se não for muito exato, mas uma sociedade que não alimenta, ou que não promove a mística, ou se quisermos a espiritualidade, ela não tem futuro. Então, certamente a reflexão em torno, a partir da teologia, em torno da questão proposta, haverá ou tem muito a nos dizer. Padre José, os brasileiros são gente boa, viu? Não precisa ter medo, não. E os alunos da PUC são questionadores, e isso é muito bom, né? E quando eu digo questão, não estou falando que são problemáticos. Problema a gente resolve. Questão a gente debate e aprofunda. E podemos sempre de novo, isto é, sempre e de forma nova, retornar à questão. Então, coragem, seja muito bem-vindo e que o Espírito de Deus te oriente na reflexão. Desculpa se falei demais.
mas estou indo que aqui atrás tem uma fila de repórteres e não sei o que, agências de notícias, que não nos deixam em paz. Ah, se eu pudesse te ouvir, menino, que bom que seria nesse momento, viu? Mas peço desculpas. Bom trabalho, aproveitem, e olha, Padre José, me perdoem, agora você fecha os ouvidos. Eu diria ali para os participantes, suguem ele ao máximo que puderem, tá bom? Porque é gente boa. Abraço. Muito obrigado, Eminência. Mandamos um abraço também para Roma e agradecemos a sua presença no nosso meio. Talvez a última vez como cardeal Jair Spengler. Esse pode ser um momento profético aqui hoje. Você bebeu hoje? Bebi água benta. Ah, ótimo. Uhum. Tá bom, tchau, antes que a conversa vá mais longe. Bom proveito. E nós agradecemos a presença de todos aqui nesse auditório, religiosas e religiosos, presbíteros, seminaristas, leigos, estudantes. Agradecemos a acolhida da Escola de Humanidades nesse projeto, a pessoa do nosso decano, professor Leonardo Agostini, e pela condução da organização, pelo padre Tiago Gomes, nosso coordenador do programa de pós-graduação em teologia, a equipe toda da secretaria, Juliane, Darwin, que nos dão aquele apoio e sempre muito competente e inestimável. Nós vamos dar a palavra ao nosso conferencista de hoje. Sim. Bom dia então a toda a gente. Sou Sua Eminência Sr. Dom Jaime, pelas palavras amigas. Já nos conhecemos há algum tempo e é sempre uma alegria a sua simplicidade e acolhida, e a sua alegria e também o seu amor com que nos acolhe sempre, que é quem agradeço. Sou também a direção da PUC do Rio Grande do Sul, o Dr. Solimar, o professor Drayton, o Padre Tiago, o decano da faculdade. Todos os presentes, também aqueles que nos seguem online, e sobretudo hoje queremos falar então deste tema, que é um tema, nós inicialmente tínhamos previsto uma outra direção, mas com o falecimento do Papa Francisco, vamos também enriquecer um pouco aquele que no futuro eu penso que também vai ser chamado, um dos nomes que atribuímos ao Papa, como também o grande Papa da Esperança, por tudo aquilo que ele nos ofereceu do seu pontificado. Eu hoje lamento desiludir-vos, mas não vos venho ensinar nada de novo, venho apenas gerar o caos, destruir o que vocês já sabem, deixar-vos mais na dúvida, mas isso é o governo conferencista, destabilizar aquilo das certezas que temos, porque é neste jogo da certeza e a dúvida que o conhecimento e a reflexão avança nesse sentido. Começando então, ia somente nestes breves 45 minutos, 50, o máximo, falar destes tópicos, no sentido de apresentar como é que a esperança pode ou não ser oportuna para a cultura de hoje, se há um perigo, ou o que é que ela pode representar para a construção de uma sociedade na qual, sobretudo, uma faculdade de humanidades é chamada a desenvolver. Trabalhando no Dicastério da Cultura e Educação, gostaria de começar com uma pequena história. Se o PowerPoint me deixar. Ele não avança. Peço desculpa. Basta. Aqui. Ok. É a história de um autor chamado Gabriel Garcia Marques, que foi prémio Nobel, e um livro que se chama 100 anos de solidão. A história conta-nos isto assim. Era uma vez uma comunidade que decidiu formar uma nova comunidade. Uma comunidade certamente cansada de alguma corrupção, de alguma injustiça, e começa assim a desenvolver uma comunidade ideal que eles pensavam, fundada a partir de uma família chamada Buendia. E aí nesta narrativa, a história conta-nos diversos temas, desde a solidão, os amores proibidos, a religião, a doença, a superstição e a política. Há muitas peripécias nesta história,
Mas aquilo que eu queria tocar é uma pequena passagem ao início que nos diz assim: a determinado momento, esta comunidade é afetada por uma doença grave, a chamada pandemia da insônia. E, como consequência, todos perdem a memória. E então, imaginem o que é nós perder a memória. E então, o caos instala-se. Imagina que um dia de manhã o marido acorda, já nem sabe quem é a mulher que está ao lado dele, não sabe quem é a esposa, não conhece quem são os seus filhos, depois não sabe para que é que servem os objetos, para que é que serve uma mesa, uma faca, um objeto qualquer. E então, naquele caos, era preciso combater esta espécie de Alzheimer. E então o filho do líder da comunidade, o José Arcádio, um chamado Aureliano, começa a colar uma espécie de post-its em todos os objetos para se recordar o nome das coisas e para que as coisas serviam. E isto para nos dizer o quê? Que nós, sem palavras, nós não conseguimos viver porque não conseguimos comunicar. Ou seja, é graças à reimportação das palavras que a comunidade aprende a reviver, a voltar a recuperar a harmonia que tinha perdido. E com base nesta passagem, nós percebemos como as palavras são fundamentais para a nossa existência. Já Jesus assim dizia: nem só de pão vive o homem, mas também vive da palavra, ou mais especificamente, vive da palavra de Deus. E ao celebrarmos este ano o Jubileu da Esperança, a esperança é uma palavra fundamental por duas razões. Primeiro, é uma das palavras estruturantes do cristianismo, porque o define, e depois é também uma palavra fundamental para a sociedade, porque é uma palavra que a constrói, que ajuda a melhorar, que ajuda a superar-se a si própria. Logo, a função da Igreja, a função de uma Universidade Católica, a função da ação pastoral é apenas esta: evitar que a palavra esperança desapareça do dicionário do mundo. Por outras palavras, evitar que a palavra esperança caia no desuso do vocabulário comum, cotidiano da população de hoje, com os graves riscos que isso pode acarretar para uma sociedade. E com isto, tocamos no tema que é o perigo cultural da esperança. Para nós explicar o que é a esperança, ou para chegar ao tema, nós temos de fazer alguns passos intermédios. Infelizmente, anda muita gente a falar da esperança, mas há umas perguntas que nós temos de colocar introdutórias, que é: mas o que é a esperança? Por que é que a esperança se chama esperança? O que é que distingue a esperança cristã das outras esperanças? Será que a esperança é ou não importante para a construção da humanidade? O que é que a esperança contribui para a felicidade de cada um de nós? Ou a pergunta final, que é: podemos ou não viver sem esperança? A medicina diz-nos que nós, para viver ou sobreviver, precisamos só de 4 coisas. Primeiro, oxigênio. Segundo, nutrientes. Terceiro, água. E 4, temperatura. Mas, se isto é suficiente para sobreviver, pode não ser suficiente para viver. Porque a nossa vida não é uma questão de sobrevivência. Isso é a questão animal, mas nós somos mais do que isso. A nossa vida é uma questão de horizonte. Nós não estamos neste mundo por acaso, mas estamos por uma intenção. Nós, por muito que custe à Faculdade de Medicina da PUC e de todas as faculdades de medicinas do mundo, nós não somos feitos apenas de biologia, somos também feitos de eternidade. E estamos numa viagem em direção a algo que nos transcende. E para caminhar nessa direção, nós precisamos desta palavra, que é a esperança. Em rigor, nós todos aqui presentes e os que nos seguem, já fizemos os 2 tipos de esperança. Primeiro, já fizemos os outros esperar por nós, como aquele marido que ama demasiado a sua esposa e espera por ela uma eternidade para que ela se prepare e venha para sair, com um ato de amor enorme. Ou aquele padre que espera a chegada dos seus fiéis antes de começar a Eucaristia. Ou, por outro lado, nós também fizemos a esperança de não esperar por alguma coisa. E são números as experiências do cotidiano. Quando esperamos na paragem a chegada do autocarro, quando esperamos na fila de um supermercado, quando esperamos o resultado de um exame académico, quando esperamos a resposta ao concurso de emprego, quando as crianças esperam a chegada do menino Jesus
para trazer os presentes do Natal, mas só para aqueles que se portam bem, entre tantas outras experiências que temos na nossa vida. E como diz o provérbio popular, não sei se sabiam, mas o provérbio popular é também uma fonte de filosofia, uma fonte de pensamento, porque é algo que está escondido, escavado na trama da humanidade. Não é por acaso que as pessoas simples dogmatizaram esta expressão, que é a esperança é sempre a última a morrer. Mas a esperança cristã, e lamento dizer-vos, é muito mais do que estas esperanças cotidianas, porque ela implica algo mais profundo e que estrutura toda a nossa existência. E por isso sabemos distinguir duas coisas, que é as esperas cotidianas e as esperas fundamentais. Uma pergunta difícil é, mas por que é que nós esperamos? Das milhares de respostas, há um teólogo que marcou o pensamento medieval, chamado Tomás de Aquino, que diz assim: nós esperamos apenas por uma razão, porque somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, nós precisamos de esperar. Esperar o quê? Esperar algo que supere a nossa finitude, a nossa imperfeição, a nossa mortalidade. E como tal, observamos aqui uma certa correlação, em que as esperas cotidianas apontam ou remetem para as grandes esperas fundamentais, mas, por outro lado, estas esperas fundamentais iluminam, condicionam, orientam estas pequenas esperas do cotidiano. E é aqui o centro da esperança cristã. A esperança cristã é uma espera fundamental, e vamos já explicar porquê, que depois acaba por orientar, iluminar, dar um significado a todas as esperas cotidianas que temos de enfrentar no nosso dia-a-dia. Então, uma outra pergunta é: o que é que distingue a esperança cristã de todas as esperanças que se vendem nos TikToks, nas plataformas digitais, na sociedade, em tantas outras circunstâncias? O grande teólogo que, podemos dizer, condicionou, determinou o conceito de esperança cristã foi São Paulo. Paulo, partindo da sua origem hebraica e diante do contexto grego que ele habitava, acabou por, em base destas três tradições, isto é, a sua formação hebraica, a sua nova raiz cristã, vou dizer isso, e o contexto grego que ele tinha diante de si, que acaba por determinar o azimute do que é que viria a ser o grande conceito da esperança cristã. Antes de mais, Paulo diz assim: o que distingue um cristão de um pagão ou um gentio é a esperança e não é a fé nem a caridade. Porquê? Diz Paulo: porque a fé, qualquer um acredita em Deus, seja ele qual for. A caridade, se calhar os outros até fazem uma caridade melhor do que nós, mas a esperança, e vamos já perceber o que é isso, é realmente o código de barras que faz a diferença dos cristãos para todos os outros. Mas para perceber o que é a esperança cristã, temos de perceber o que era a esperança para os gregos. Porquê? Porque São Paulo pega no conceito grego e depois reformula-lo, dando-lhe uma conotação cristã. Ora, com base nisto, quando é que aparece pela primeira vez a palavra esperança, sobretudo no contexto ocidental? A palavra aparece no mundo grego numa mitologia. Como sabem, os gregos foram os pais da filosofia, não querendo provocar o professor Drayton, foram talvez os pais do Ocidente, se é que essa categoria pode afirmar. E então, eles, como sabem, procuraram. A filosofia nasce porquê? O desejo de explicar o mundo. Porque é que as coisas são assim? Porque é que não são assado? E então, tudo o que eles não conseguiam explicar pela via da técnica, pela via do empirismo, pela via da ciência, serviam-se das mitologias. Dizendo assim, muito simplificado, as mitologias o que é? Eram pequenas histórias, fábulas, que visavam explicar algumas coisas que de outro modo eles não conseguiam explicar. Então, numa mitologia que tinha como finalidade explicar porque é que existe o mal no mundo, que era o mito de Prometeu, aparece esta palavra, por causa de uma mulher. A história, mais ou menos, é esta. Um dia Prometeu fez asneiras.
roubou o fogo aos deuses para vir dar o fogo aos humanos. Os humanos passavam frio, comiam a comida crua e Prometeu disse, opá, eu quero ser vosso amigo, ok? Vou ser vosso popular, eu vou lá acima, roubo o fogo e dou-vos. Zeus, o chefe, o patrão dos deuses, não gostou e o que é que fez? Para punir os humanos, sobretudo Prometeu, enviou à Terra uma mulher chamada Pandora, que devia trazer uma caixa na mão. Mas Pandora não sabia, e ela estava proibida de abrir a caixa. E o que é que estava dentro da caixa? Pandora não sabia, mas Zeus, dentro daquela caixa, meteu, de um modo de fábula, todos os males do mundo. Imaginem se nós pudéssemos, dentro de uma caixa, meter todos os males do mundo. Meter a injustiça, o ódio, a doença, tudo aquilo que vem prejudicar a nossa vida. Então a Pandora andava aqui com a caixa na mão e um dia cansada de andar a fazer aquelas figuras tristes com a caixa na mão, ela pensou, opa, olha, vou abrir só uma frincha para ver o que é que está aqui dentro, pode estar aqui uma bomba, pode estar aqui qualquer coisa. E então ela abre a caixa e no momento em que abre uma frincha da caixa, como vemos naquela pintura célebre, todos os males se espalham pelo mundo para prejudicar os humanos. Todos menos um, chamado Elpis, ou seja, a esperança. Então, o que é a esperança? A esperança é uma ambiguidade. É um bem e um mal ao mesmo tempo. É um bem, é um mal, porque era um mal que estava na caixa do mal, mas ao mesmo tempo é um bem porque é um mal que não saiu da caixa para prejudicar os humanos. Na interpretação grega, o que é que significava esta história? E o que é que significava a esperança? Resumidamente isto. A nossa vida é feita de bem e de mal. Então a esperança o que é? É isto. É a capacidade de tu, no meio do mal, veres um bem. Ou seja, a tua vida pode ser afetada pelo mal, mas a esperança é a capacidade de tu veres um bem futuro para o qual a tua vida pode melhorar. Portanto, a esperança para os gregos era assim, esta capacidade de esperar algo que se esperava melhor. Mas porquê é que os gregos pensavam assim? E aqui é o segredo depois da mudança para a esperança cristã. Porque os gregos entendiam os deuses como seres imperfeitos e rivais dos humanos. Ou seja, os deuses passavam a vida a causar peripécias na vida dos humanos, ou faziam-no por inveja, por vingança, por puro divertimento. É como se fossem dois polos inimigos, em que os deuses se divertiam a causar estragos na vida humana. E com base nisto, em que é que consistia a esperança grega? Numa esperança antropológica, ou seja, se os deuses estão contra nós, então só me resta esperar em mim próprio, esperar na minha capacidade, esperar naquilo que eu sou capaz de mudar a realidade à qual eu estou condenado. Ora, é com base neste contexto que então Paulo pega nesta palavra e muda-lhe o seu significado. Em que medida? Precisamente por isto. É mudando a ideia de Deus que muda a ideia da esperança. Resumidamente, se Deus já não é aquele inimigo, aquele rival do humano, mas é um Deus que quer ser amigo, que está aqui para nos ajudar, que está aqui para nos salvar, que está aqui para nos promover, então a nossa esperança não é uma esperança antropológica. Ou seja, não me resta esperar em mim, mas começo a esperar em Deus. E por meio desta pessoa que é Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, aquilo que nós esperamos não é apenas fruto da nossa ação humana, como na esperança grega, mas é algo que também depende de Deus. Algo que reforça a nossa consolação, a nossa confiança, o nosso otimismo diante daquilo que temos de atravessar. E qual é o momento mais iminente ou explicativo, ou a fonte primordial da esperança? É aquilo que celebramos no domingo, que é a ressurreição. Na ressurreição, nós vemos ali, de modo evidente, a vitória ou a superação, a vitória de Deus sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado, isto é, tudo aquilo que afeta, fragiliza, destrói, destabiliza a nossa vida humana. A propósito, há esta pintura aqui muito famosa,
que é a pintura preferida, uma das pinturas preferidas do Papa Francisco. O próprio Papa pediu que a tivéssemos em Roma no início do jubileu, que esta pintura de Chagall chama-se A Crucificação Branca. Só para contextualizar, Chagall era um pintor judeu que foi exilado, sobretudo na perseguição nazista na Alemanha, e o curioso é que ele pinta, é um judeu a pintar um Cristo. E como explica Rino Fisichella, nesta pintura nós percebemos um salto teológico. Se nós já sabíamos que Deus nos ama, a crucificação ensina-nos como Deus nos ama. E nesta pintura, gostaria apenas de apontar aqueles 3 detalhes que traduzem a esperança. O primeiro é o raio de luz, um raio que vem de cima para baixo, de Deus para o humano, para nos dizer que a esperança vem de Deus e não de nós. Um outro sinal é a auréola da menorá. A menorá é aquele candelabro que tinha as 7 velas, representante de cada um dos dias da semana, e Cristo é como se fosse a 7ª auréola, isto é ele realmente o último dia da criação, que é a ressurreição. E depois um detalhe curioso, que é a escada, que nos diz isto. A escada não serve apenas para colocar o Cristo na cruz, mas também para retirar o Cristo da cruz. Para dizer o quê? Que a condenação não é eterna, mas é temporária. Ou seja, a nossa vida, o mal, não é eterno, mas é algo temporário, porque acreditamos que Deus o vencerá mediante a ressurreição. E com isto chegamos ao detalhe, que é, se a esperança grega era uma esperança antropológica e incerta, ou seja, aquilo que esperávamos podia acontecer ou não, com a esperança cristã tem estas 2 características. É uma esperança teológica, esperamos em Deus, e é uma esperança certa, porque aquilo que esperamos vai se realizar, porque Deus é sempre fiel à sua promessa. Posto isto, Pedro, se Paulo era muito mais teórico, São Pedro era muito mais prático. Então Pedro diz que a esperança cristã não é uma esperança morta, não é uma esperança teórica, ou como gostaria de dizer o Papa Francisco, é uma esperança a Evangelii Gaudium, isto é, a realidade é sempre superior à ideia. E então, se tivéssemos de dizer 3 características da esperança cristã, eu penso que podíamos resumir nestes 3 pontos. A esperança cristã, em primeiro lugar, é uma fração de tempo, ou seja, recorda-nos que vivemos um tempo transitório, não um tempo definitivo, entre algo que liga o presente ao futuro, a realidade ao sonho, ou como diz um filósofo judeu, Ernest Bloch, a esperança é aquilo que liga a realidade a uma certa utopia, aquilo que vivemos àquilo que gostaríamos que fosse. E neste movimento cruzam-se 2 ações. A ação humana, que constrói o futuro, e a ação de Deus, que é o advento. Atenção a estas 2 palavras, que é fundamental para explicar a esperança. O futuro é aquilo que amanhã acontece, que depende exclusivamente de mim, da minha ação. O advento é aquilo que vai acontecer amanhã, como a irrupção de Deus na nossa realidade, porque Deus assim o pode fazer. E é neste cruzamento entre futuro e advento que o amanhã cristão se vai construindo. Em segundo lugar, a esperança cristã é uma espera em confiança, e há 3 caminhos para percorrer. Aqui mais uma linha espiritual. Há o caminho da presunção, que é pensarmos que nunca mais, pensar que já chegamos a uma coisa sem termos chegado. Há o caminho do desespero, que é pensar que nunca mais vamos alcançar aquilo que nós queremos. E depois há o caminho da paciência, que diz Paulo, o Papa Francisco, diz que a paciência é filha da esperança. E como é que nós sabemos qual é a estrada que estamos a viver? Pelas características espirituais. Se eu sou uma pessoa arrogante, é porque estou na autoestrada da presunção. Se eu sou uma pessoa sempre triste, é porque estou no caminho do desespero. Se eu sou uma pessoa paciente, é porque estou no caminho correto da esperança. E um outro aspecto é a espera prática, ou seja, a esperança cristã
não é uma esperança teórica, como dizia, mas implica este ativismo, este fazeres também a tua parte. Não sei se aqui há muitos escuteiros, mas nos escuteiros há este princípio que diz assim: a ti compete fazer o possível e deixa que Deus faça o impossível por ti. Ou seja, também temos de fazer a nossa parte para que aquilo que esperamos, Deus possa ter as condições favoráveis para operar mais rapidamente aquilo que nós desejamos. Contudo, lamento dizer-vos, mas a esperança cristã também pode ter um risco, que é uma forma de ateísmo. Lamento desiludir-vos mais uma vez, mas ateísmo não é só não acreditar em Deus, mas ateísmo é também não esperar em Deus. Porque não esperar em Deus significa que também não acreditamos nele, não o temos como nosso fim, como nossa meta. Para explicar isto, gostaria de citar um outro mito, que é o mito de Fetonte. Fetonte é italiano, penso que é Fetonte, agora não sei traduzir bem, que nos conta uma história muito rápida, mas explica bem o perigo de nós ter uma esperança antropológica em vez de uma esperança teológica. É a história de Fetonte. Então, um dia, nesta mitologia grega, a mãe de Fetonte disse-lhe assim: Fetonte, já na sua juventude, Fetonte, tu és filho do Hélio. Quem era o Hélio? Era o deus do sol. E o Hélio tinha um trabalho muito difícil, que era o Hélio, todos os dias, de manhã, tinha-se de levantar cedo, fazer o café da manhã e depois conduzir o carro do sol, que era uns cavalos alados que transportavam o sol à volta da Terra. Era o trabalho dele. Penso que não era preciso gasolina, era já movido a energia renovável, portanto, era esse o trabalho dele. E então a mãe do Fetonte, já ela era adulta, disse: olha, eu nunca te disse que tu és filho do Hélio. E o Fetonte disse: ah é? Ok, então vou lá falar com ele. E então fui lá tirar as justificações. Então tu eras o meu pai, não quiseste saber de mim, achas bem o que tu fizeste? E o Hélio disse: ok, eu para compensar a minha ausência paternal, concedo-te um desejo. E o que é que o Fetonte pede? Imagina um jovem de 18 anos, que tem um desejo para cumprir. O que é que ele pede? Pede logo o máximo. Então diz: ok, então eu quero que tu me deixes conduzir por um dia o carro do sol. E o pai e o Hélio, perante aquele pedido, estava encostado à parede. Isto é, bem, concedi-lhe o desejo. Agora voltar atrás é ofensivo. Então lá deixa o Fetonte conduzir o carro do sol. Para quem tem filhos aqui, é aquele dia em que o filho chegou aos 8 anos, tirou a carteira motorista e diz ao pai: pai, deixa-me dar a volta no teu carro. E o pai fica ali: deixo, não deixo, vou com ele, deixo ir sozinho. É o mesmo sentimento. E o Hélio, pronto, ok, eu prometi, e lá vai, e começa a andar. E este mito era para explicar porque é que existiam as estrelas cadentes e os desertos. E vou já explicar porquê. Então o Fetonte começa a conduzir o carro, e ao início tudo começa a correr tudo bem. Mas depois ele perde o controlo. Porquê? Porque era inexperiente. A sua irreverência tornou-se um perigo. Então ele perde o controlo, começa a subir demasiado alto e queima algumas estrelas, e surgem as estrelas cadentes. Depois desce demasiado baixo e queima partes da terra e surgem os desertos, na história da mitologia grega. Mas depois, Zeus, o patrão dos deuses, ao ver que o Fetonte perdeu o controle do carro e que a humanidade estava em risco porque ele estava a destruir tudo, vê-se obrigado a uma coisa, que é a ter de o matar com um raio, como vemos naquela imagem, para salvaguardar a criação. Isto para dizer o quê? Que um dos perigos das muitas interpretações deste mito é que um dos perigos da humanidade é isto: é quando o homem quer ocupar o lugar de Deus, quer fazer o trabalho de Deus, em vez de colocar no seu lugar. E quando o homem pensa que se basta a si próprio, que é capaz de si próprio, como foi um dos grandes pilares da filosofia moderna, sabemos o risco que aí está. A Auschwitz há de ser sempre uma palavra que nos questiona e provoca sobre os perigos de Fetonte. E daqui percebemos melhor aquela frase célebre de Bento XVI, que é: o mundo sem Deus é um mundo sem esperança. Quando Deus deixa de ser a fonte da nossa esperança, o risco, o colapso da humanidade está aí cada vez mais evidente.
Posto isto, a esperança cristã tem ainda de cruzar-se com outras duas palavras fundamentais, que é a fé e a caridade. Infelizmente, ao longo de 2000 anos da história da Igreja, a esperança foi sempre a palavra mais desvalorizada. Como que só se valorizássemos a fé e a caridade e esquecêssemos a esperança. Há um autor francês chamado Charles Péguy, que foi talvez o autor que deu-nos uma renovada visão sobre o que era a esperança. Muitos autores escreveram sobre ela, mas aquele que escreveu assim de um modo inédito, de um modo mais arrojado, mais inovador, foi este autor. É que ele nos escreve este livro, O Pórtico do Mistério da Segunda Virtude, em que nos fala sobre a esperança. Ele escreve, só para explicar, Charles Péguy era um convertido ao catolicismo, já numa fase posterior da sua vida, e então ele vivia uma grande crise nessa fase, a nível pessoal, porque ele tinha um filho muito doente, a nível social, porque o seu partido político tinha-se convertido numa coisa que ele não era muito de acordo, e também a nível eclesial, porque ele sentia-se perseguido pela Igreja. Ele era um recasado, e então a Igreja proibia-lhe o acesso a alguns sacramentos e a algumas funções na comunidade. Então é neste contexto de angústia que ele escreve este longo poema, que a determinada altura explica-nos o que é a esperança de um modo muito criativo. Ele diz assim: se tivéssemos de usar uma figura humana para descrever cada uma das três virtudes, eu fazia assim. A fé é como uma mulher, sempre fiel ao marido. A caridade é como uma mãe que faz tudo pelo seu filho. Aliás, vocês sabiam, mas tendo muito cuidado, porque uma mãe aflita por causa de um filho tem mais força que um homem que vai treinar todos os dias à academia. E a esperança, diz ele, é como se fosse uma criança pequenita. E então ele diz assim, e então no poema põe Deus a falar em primeira pessoa, e Deus diz assim: das três virtudes que eu dei à humanidade, a fé não me surpreende, porque qualquer pessoa que veja este mundo grande percebe logo que não foi o homem que o criou, tem de existir um Deus que o criasse. Depois, diz ele, a caridade também não me surpreende, porque qualquer pessoa, por mais má que seja, mais maléfica que seja, é sempre capaz de fazer um pouco de caridade para com quem mais precisa. Mas o que me surpreende, diz Deus, em primeira pessoa neste poema, é a esperança. Porque a esperança é como aquela criança pequenita. E as crianças pequenitas, como sabem, são como as pilhas do Duracell. Aquilo nunca para. Aquilo tem sempre a força, sempre quer andar para a frente, nunca se cansa. Então ele diz esta imagem: a esperança é esta criança que pega pela mão estas duas senhoras de idade, a fé e a caridade, e as faz andar para a frente. Porque a fé e a caridade têm um problema. Têm o risco do pecado, do cansaço, o pecado da repetição, o pecado do desânimo. E então precisamos da esperança para mover a fé e a caridade. Porque uma criança nunca tem medo do futuro, só quer procurar outras respostas, outros horizontes, outras alegrias, porque para ela a novidade é o desejo que a faz andar para a frente. Quanto mais forte for a nossa esperança, mais forte é a fé e a caridade e vice-versa. Contudo, Charles Péguy, o poema é incompleto. Então temos de citar um outro autor de Porto Alegre, Mário Quintana, que nos seus poemas sobre a esperança acrescenta uma característica a esta menina, que é a esperança não é apenas esta criança, mas é uma criança que tem olhos verdes. Quando estudamos a história das cores, nas primeiras comunidades, o verde era a cor da esperança, sobretudo por uma questão agrícola. Depois do inverno cinzento, dos campos e da temperatura, a primavera, em que se rejuvenescia o verde na agricultura, nas cores, era considerado a cor da esperança, que era a cor da alegria, a cor da promessa, a cor da renovação, a cor da expectativa. Quando estudamos a etimologia do verde, do latim virere, significa brotar ou germinar, ou nas línguas germânicas, grün, que em alemão, na sua origem proto-indo-europeia, significa o crescer.
ou germinar aquele que vem de novo. Isto para dizer apenas isto, que no cristianismo não basta ter a fé e a caridade. Precisamos também de ter a esperança, porque é a esperança que nos coloca no caminho exato em direção a Deus. Com base nisto, há um grande teólogo chamado Bultmann, que foi talvez um dos maiores teólogos da esperança, que nos diz assim: se hoje vivemos uma crise de fé, é porque vivemos uma crise de esperança. Logo, se queremos reativar a fé, temos de começar por reativar a esperança. E depois diz uma outra coisa ainda mais, que é, hoje, na evangelização, sobretudo no contexto da pós-modernidade, se calhar em vez de bombardearmos as pessoas com doutrina, precisamos de começar por oferecer testemunhos de fé. Obviamente que a doutrina é necessária, mas em vez desta bomba atómica de uma doutrina, precisamos de começar por anunciar testemunhos de fé. Porque uma biografia forte de esperança acaba por contagiar mais ou predispor a atenção para a doutrina necessária que se tem de anunciar. Poderíamos falar de inúmeras biografias, cito aqui apenas 3, uma bíblica, uma literária e uma cinematográfica. A primeira, já sabemos quem é, se há figura bíblica que é a figura da esperança, é Maria. Como diz no Manchêncio, ela brilha como sinal de esperança segura. Citava apenas 2 momentos da sua vida, a Anunciação. Imaginem um dia uma mulher jovem, pobre, vive na simplicidade de uma aldeia, aparece-lhe um anjo e diz: como é? Queres ser a mãe do Salvador? E o que é que ela faz? Nem perguntou quem era o anjo, nem pediu do seu currículo, nem lhe pediu o certificado se era realmente um anjo bom ou um anjo mau, e ela apenas espera. Ou seja, acredita que aquilo que ele anuncia é uma promessa que se vai realizar. Ou seja, colocou a esperança à frente da razão. E depois o segundo momento, o momento mais doloroso de uma mãe, que é ver morrer um filho. Então, na crucificação, quando todos fugiram, ela estava ali. Ela não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, não sabia saber de chamar soldados para libertar Jesus, não sabia saber de protestar, nada disso. Apenas esperou. Esperou que aquela promessa que o filho tinha dito poderia vir a realizar-se. Ou seja, e aqui é um dos grandes segredos da teologia da esperança, Deus não funciona no modo industrial, que é a lógica causa e efeito, mas funciona no modo teológico, que é promessa, cumprimento. Se na primeira o presente é que determina o futuro, como dizia Leibniz, o presente está grave do futuro, na teologia é o contrário. O futuro, o que esperamos, é que condiciona o presente. O segundo aspecto, a esperança de um pescador, aqui na zona de Porto Alegre, zona de grandes pescadores, e citava este livro do Ernest Hemingway, que nos conta a história de um pescador, 2 pescadores, um mais velho e um mais novo, em que eles fizeram uma troca. O mais velho ensinou o mais novo a pescar e o mais novo ensinou a esperança ao mais velho. A história rapidamente diz assim: uma vez o Manolim, o Santiago, era o pescador mais velho, e um dia, ele, já há 84 dias que ele não pescava nada. E numa comunidade pescatória, quando um pescador não pesca nada durante muitos dias, é considerada superstição ou castigo de Deus. E então ele estava em crise. E estava até a pensar desistir de pescar, mudar de vida. E então é este mais novo, o pescador mais novo, que o incentiva a não perder a esperança e dá-nos 3 regras de como se vive a esperança. Primeiro, recorda ao pescador mais velho as grandes feitos que ele já fez no passado. Segundo, ensina-o a relativizar os problemas do presente, porque é um tempo transitório, não um tempo final. E terceiro, faz-o acreditar que amanhã o futuro pode ser diferente. E com estas 3 regras, nós percebemos como é que se vive a esperança nos desafios do nosso dia-a-dia. E depois ele diz, a meio do livro, aquela frase que é: eu acho que até é um pecado não ter esperança. Portanto, quando nos forem confessados, naquela lista que temos de fazer o exame de consciência, também perguntarmos se nós esperamos ou não.
E depois, a última citação de um filme, Le Corris, que é um dos grandes filmes da cultura francesa, sinteticamente conta a história de um orfanato no pós-Segunda Guerra Mundial, em que as crianças sem família vivem nesta casa, e eles desejam ter aquilo que nós mais desejamos na vida. Aquilo que é fundamental na vida de cada um, que é a família. Nós sem família, sem esta coluna vertebral, tudo se torna mais difícil. Então o filme conta esta história de um grupo de crianças que vive a dor, a esperança de amanhã poder ter aquilo que lhes falta, que é uma família. No meio daquelas peripécias, um dia chega lá um professor de música, cria um grupo coral, e então, numa dessas músicas famosas, eles dizem aquelas duas perguntas, que é: existe algo mais belo que um sonho? E a outra é: existe uma verdade mais doce do que a esperança? Ou seja, a grande dor que eles viviam, combatiam essa dor com a esperança, o desejo, o acreditar que amanhã podia ser realmente um dia diferente. Feita esta introdução, e chegamos já à parte final, vamos então atacar o tema da conferência. Mas esta premissa inicial era necessária para podermos compreender melhor esta parte difícil. A sua eminência, Dom Jaime, já tinha feito a pergunta, mas aqui já respondemos. Se falamos o que é a esperança, porque é que a esperança se chama esperança, o que é que distingue a esperança cristã, o que é que significa dizer que a esperança é um perigo cultural? Ou porque é que a Igreja deve promover a esperança como um perigo? Começamos com essa pergunta: o que é cultura? Nós, para perceber o que é cultura, temos de a confrontar com outro conceito, que é a natureza. Meu Deus do céu. Por amor de Deus. Então, se a natureza é o elemento original, aquilo que está antes da ação humana, a cultura é o efeito da ação do homem sobre a natureza, seja a ação física, seja a ação intelectual. Ou seja, em virtude da sua capacidade de intelectualidade, o homem transforma a matéria, seja física, seja espiritual ou intelectual. Sinteticamente, a diferença é esta: se a natureza é o que está antes da ação humana, a cultura é tudo aquilo que está depois dessa ação humana. Porém, o conceito de cultura é um conceito muito difícil de definir. Só para terem noção, em 1952 saiu um livro chamado Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions, de Alfred Louis Kroeber e Clyde Kluckhohn, esqueci que se diz. Aqueles num livro recolheram, só naquele livro, 154 definições de cultura. Só para dizer o quão complexo e difícil é definir este termo. Nós aqui partimos daquela definição que é a mais consensual possível, dada pela Unesco num congresso no México de 1982. A definição é quase meia página, mas eu cito apenas o início, que diz assim: a cultura é o conjunto complexo de traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais específicos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Com base nisto, a Igreja, na sua missão, é também chamada a uma relação com a cultura. E esse foi o grande grito do Concílio Vaticano II no documento Gaudium et Spes. E a Igreja tem de saber ler os sinais do tempo nesta dupla finalidade. Por um lado, enriquecer a cultura, por outro lado, enriquecer-se culturalmente daquilo que o mundo lhe oferece. Por um lado, inculturar o Evangelho na trama do cotidiano, por outro lado, evangelizar a cultura no qual ela habita. Qual é hoje a grande oferta que a Igreja tem para oferecer à sociedade? Citando o Papa Francisco, é oferecer esperança. Nós sabemos que o mundo não se constrói apenas com grandes presidentes, grandes descobertas científicas, nem grandes discursos musculados, mas o mundo também se constrói com a esperança. É curioso que um teólogo muito revolucionário, chamado John Baptista Metz, foi talvez o grande primeiro teólogo a publicar o primeiro livro de teologia depois do Vaticano II, que se chamava Sobre a Teologia do Mundo, em que ele diz assim: a instituição que mais deve criticar a sociedade é a Igreja.
Porquê? Porque a Igreja distingue-se de todas as outras instituições porque ela transporta na sua essência uma reserva escatológica. O que é que quer dizer isso? A Igreja, porque espera o reino de Deus e trabalha para antecipar o reino de Deus, esse reino mais justo, mais fraterno, mais livre, mais pacífico, deve ser a instituição que mais critica a sociedade. Este criticar não é negativo, mas positivo, ou seja, a Igreja não deve estar refém da sociedade, por exemplo, não deve ter um partido político para não estar sujeita àquilo que um partido quer, mas deve ser alguém neutro que tenha capacidade de ver o que está bem e o que está mal, sempre à luz do horizonte do reino de Deus. E porquê? Porque a Igreja, diz ele, deve ser este perigo. Então o que é o perigo? A Igreja, ao anunciar a esperança, esse reino de Deus que espera, deve colocar em perigo a sociedade. Isto é, deve desinstalá-la, deve gerar desconforto, deve criar o caos, deve criar o contraste, deve denunciar o que está mal para apontar para um futuro que esperamos. Ou dito de uma outra maneira, não se deve conformar com o presente, mas sempre apontar para um futuro que esperamos ser melhor. E diz ainda mais isto: a Igreja autodestrói-se se espera em si própria ou se esconde à humanidade esta esperança que Deus lhe convida a comunicar. Um dos maiores pecados da Igreja é não comunicar esta esperança deste reino de Deus que nós aguardamos. E é por isso que a esperança deve ser um perigo. A Igreja se deve estar no mundo, se deve dialogar com a cultura, deve fazer da esperança um perigo. Algo que denuncia, corrige, aperfeiçoa o presente, o tempo presente que nós habitamos. Citando um outro grande teólogo, Balthasar, a Igreja não espera apenas para si, mas espera também com o mundo, por meio do mundo e através do mundo. Posto isto, há um filósofo emergente na Europa, um sul-coreano que trabalha na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele tem uma vantagem. Ele é sul-coreano, portanto, é uma personagem com formação do Oriente que está no Ocidente. Portanto, consegue ver coisas que nós ocidentais não conseguimos ver à primeira vista. Então, desfrutando desta vantagem filosófica que ele tem, ele diz uma coisa muito pertinente que é: o contrário da esperança não é a desesperança. A desesperança é apenas uma modalidade da esperança. Então, qual é o contrário da esperança? Diz ele, é o medo. E um dos maiores riscos que podemos atravessar na nossa cultura é deixar criar a civilização do medo. E porquê? E explica ele. Se o medo revela o que o homem não pode fazer, a esperança impulsiona o homem para aquilo que ele deve fazer, segundo aquilo que ele acredita. Segundo, se o medo indica que o homem está condenado ao presente, impedindo de olhar além, a esperança indica que o homem é um ser aberto ao futuro, um ser que pode mudar o presente, que deve desejar algo sempre mais. Terceiro, se o medo obriga-nos a aceitar o presente, a resignar-nos ao presente, a confortar-nos com o presente, a esperança faz-nos questionar o presente, metê-lo em crise, confrontá-lo com o futuro, deixá-lo em perigo para que ele se possa transformar. A esperança, além disso, impede que o cristianismo caia em 3 erros. Primeiro, que o cristianismo se torne um mito, em algo que compreende o mundo focado em premissas do passado. Segundo, impede que o cristianismo se torne uma utopia, ou seja, que prega uma coisa que é inalcançável. Ou terceiro, impede que o cristianismo se transforme numa ideologia, isto é, que absolutize uma ideia no presente, como que se pudéssemos dizer, já terminamos o reino de Deus, tudo está aqui construído, acabamos a nossa missão. Se anteriormente Tomás de Aquino dizia que nós esperamos porque somos imperfeitos, podíamos acrescentar que nós esperamos porque somos livres.
Aliás, esse foi o grande tema de um dos maiores discursos científicos no século passado, de Albert Einstein. Ele foi um judeu perseguido pelos nazis, e então, num grande discurso em 1973, perante 10.000 pessoas que se reuniram no Royal Albert Hall, que é um centro de congressos em Londres, nesse grande discurso, em que ele pretendia denunciar o nazismo, ele dizia assim: sem liberdade, nós não teríamos tido Shakespeare, Goethe, Newton, Faraday, Pasteur, Lister. Somente os homens que foram livres, somente os homens que viveram em liberdade, criaram as invenções e os trabalhos intelectuais que tornaram a nossa vida mais digna de ser vivida. Ou seja, sem liberdade, a esperança tende a tornar-se em medo. Continuando, não é por acaso que as primeiras palavras de João Paulo II, no seu pontificado, foi: não tenhais medo. Ou dito de uma outra maneira, não percais a esperança. Há este livro muito engraçado, do Jean Genou, que chama-se O Homem que Plantava Árvores, que é um tratado de esperança para todos nós. Nesse livro nós aprendemos estas 4 lições. A história diz mais ou menos assim: uma vez um jovem estava cansado de viver na cidade, no início do século XX, e decidiu ir dar um passeio até aos Alpes, na montanha. Encontrou um pastor que tinha 2 trabalhos. Primeiro, pastorear as ovelhas. Segundo, plantar árvores. E este jovem um dia perguntou-lhe: para que é que tu andas a plantar árvores, se tu nem vais colher os seus frutos, nem vais desfrutar da sua madeira para te aqueceres? E então o pastor, já de idade, disse-lhe assim: não, eu devo plantar árvores, porque tal como eu colho o fruto das árvores que os outros semearam por mim, eu devo semear as árvores, plantar as árvores para a geração futura. Ou seja, se eu rompo esta cadeia, há uma geração que irá ficar privada de árvores. E então a ideia é esta: o mais importante não é o colher, mas o semear. Segundo, nem sempre o que nós semeamos corresponde àquilo que nós vamos colher. Terceiro, muitas vezes nem tudo o que semeamos somos nós que vamos colher esses frutos, são os outros, que é um pacto intergeracional. E quarto, aquilo não queria chegar, a vida não é feita apenas de processos automáticos, repentinos, rápidos, instantâneos, mas a vida também é feita de esperas, de esperanças, de lentidões, de demoras, que temos também de saber maturar no nosso interior. Para terminar, chegamos aos 50 minutos. Uma outra forma muito pertinente de falar de esperança é-nos dito por este autor, Roberto Benigni. É um grande homem que o Papa Francisco admirava imenso. O Roberto Benigni fez também um grande caminho de conversão. Ele, nos anos 80, era muito crítico da Igreja, e depois, sobretudo, quando começou a estudar a questão de Auschwitz, lentamente se aproximou da fé, e hoje é, sem dúvida, uma das grandes figuras do catolicismo na Itália e no seio da Igreja. E aquilo que gostava de citar é: uma outra forma de ver a esperança é a partir do conceito de tempo, e com isto terminava. Roberto Benigni, há 3 anos atrás, se alguém tiver a passar alguma crise familiar ou de relação amorosa, o Benigni, há 3 anos atrás, disse aquela que é para mim a melhor definição de amor de todos os tempos. Eu, do pouco que eu li e sei, esta é sem dúvida a melhor definição de amor de todos os tempos. Todos os casamentos que eu faço, cito sempre esta citação do Benigni. Então acontece isto. Ele recebeu um prémio Carreira no concurso de Veneza, que ele tem ali na mão. Então, quando ele agradece esse prémio, ele diz isto à sua esposa assim, chamava-se Nicoleta. Nicoleta, antes de te conhecer, eu contava o tempo da minha vida em modo ternário, entre o passado, o presente e o futuro, entre o antes, o agora e o depois. Porém, depois de eu te ter conhecido, eu agora só sei contar o tempo da minha vida em modo binário, entre
o tempo em que eu estou contigo e o tempo em que eu estou longe de ti. O que é a esperança? Reformulando o conceito de amor de Benigni, é apenas isto. É contar o tempo em modo binário. O tempo em que eu estou com Deus ou o tempo em que eu estou longe de Deus. O tempo em que eu espero apenas em mim ou o tempo em que esperamos aquilo que Deus nos tem para oferecer. Qual é a função da Igreja? Impedir que a palavra esperança desapareça do dicionário do mundo. Impedir que a esperança não deixe de ser um perigo que desafia a cultura que vivemos. Ou como termina de um modo genial aquele poema do Mário Quintana, não basta apenas saber a palavra esperança, devemos saber soletrar a palavra esperança, como ele assim escreve, soletrando, dividindo a palavra no seu poema, precisamente por isso. Senão a esperança torna-se um slogan comum, mas tem de ser algo que nós enraizamos em nós próprios, no nosso coração. Porque trabalho no Dicastério de Cultura e Educação, só uns filmes e livros de sugestão. A Vida é Bela, já conhecem. 21 gramas, é um filme perigoso. Os seminaristas não podem ver, senão perdem a fé. Está bem? É sobre a providência divina. É por isso que é famoso este filme aqui. E depois Amadeus, que é a história de um músico que faz um negócio com Deus. Digo apenas isto. Havia um músico que disse assim: Deus, vou dedicar a minha vida a produzir música só para ti. Mas em contrapartida, tu tens de fazer de mim o melhor músico de todos os tempos. Eu vou levar uma vida moral, correta, vou rezar todos os dias. Ok. Passavam uns tempos, chega um rebelde, uma vida imoral, chamado Mozart, que depois foi melhor do que ele. E ele entra numa crise de fé. Porque se calhar a ideia de Deus não era bem aquela que ele devia ter. Depois deixou apenas alguns livros. Charles Peggy, um grande autor da esperança. Depois tem este autor Lewis, não sei se é muito conhecido aqui, mas ele tem um livro muito engraçado que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é, ele simula o diálogo de um professor que ensina o seu aluno diabo como é que deve fazer o mal no mundo. E depois, tinha a fazer publicidade a mim mesmo, faz parte dos conferencistas, este livro Anatomia da Fé, que é como Deus fala a nossa vida a partir de 8 elementos do corpo humano. Os nossos olhos, o nariz, a boca, as orelhas, o coração, o cabelo, as mãos e os pés. Ok? Para terminar, por último, isto foi acrescentei por causa desta notícia que tivemos, Papa Francisco, o Papa da Esperança, citava só 4 grandes momentos da vida dele. Primeiro, a viagem a Lampedusa, a sua primeira viagem, foi ao lugar dos sem esperança. Daqueles que chegavam ali, vítimas da guerra, da corrupção política, da crise económica. É curioso que o Papa, o primeiro visita apostólica que faz fora do Vaticano, é ir a um lugar onde não havia esperança. Segundo, uma encíclica que é um tratado político para o interior da Igreja e para o exterior da Igreja, Evangelii Gaudium, em que ele vem dizer que a esperança é para todos os católicos, sobretudo os da periferia, porque, independentemente da tua situação laical, religiosa, tu és um filho de Deus. Terceiro, uma esperança para o planeta, um outro grande colosso dos seus escritos, Laudato Si, no mundo industrializado, recordar que temos de preservar a casa comum. E, por último, esta imagem emblemática do Papa, quando o mundo colapsou, quando os líderes políticos não sabiam o que fazer, o Papa não se esconde, dá a cara e recorda-nos que temos de oferecer esta esperança ao mundo e com o mundo. Eu penso que se o Papa um dia no céu for árbitro de futebol, ele vai criar o cartão verde, que é o cartão da esperança. Porque foi isso que ele fez a todos nós, e redescobrir, dedicar um jubileu da esperança, sobretudo para nos recordar que nenhum de nós está sozinho, porque temos este Deus que nos ama e só quer o nosso bem. Obrigado pela vossa paciência e que isto possa apenas ajudar a viver melhor este jubileu e esta categoria que somos chamados a construir. Grazie mille. Temos alguma pergunta aqui? Pessoal presencial? Pode levantar a mão e fazer a questão.
Enquanto isso, eu vou vendo aqui o online. Vamos ouvir? Isso, por favor. Estimado Padre Miguel, muito obrigado por essa brilhante conferência. Nós aprendemos com o senhor em termos de conteúdo, também em termos de forma, com citação de filmes, obras literárias, então conectando conhecimento com a arte e com a literatura. Esse é um tema muito importante para filosofia e teologia. Claro que nós privilegiamos na teologia por mais tempo a fé e a caridade, e aí o PIS ficou um pouquinho num plano secundário. E aí, o senhor citou ali Ernest Bloch, Princípio de Esperança, do Christoph Hoffmann, que influenciou Moltmann, a teologia da esperança. Nós tivemos mais escritos, vamos dizer assim, do século XX, no âmbito luterano, sobre esperança do que no âmbito católico, interessantemente. Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Uma distinção que eu aprendi neste ano, numa conferência do Anselm Grün. O que acontece quando as pessoas esperam? Estava dizendo, né? E aquilo que é esperado, O gosto da esperança não é desesperança. por exemplo, quando a pessoa espera que um familiar doente obtenha cura, quando esperamos alguma coisa que nós desejamos e isso não acontece, Deus parece não atender o nosso pedido. Eu esperei nele e ele deu uma expectativa, mas se eu lembro bem no texto bíblico, a esperança não decepciona. E a distinção que Anselm Grün fez nessa conferência, foi em janeiro deste ano, na Alemanha, de 18 de janeiro, ele fez uma distinção entre esperança e expectativa. Ele diz que a esperança, no texto bíblico, ela não decepciona. Mas a expectativa, essa sim, ela pode decepcionar. Não sei se o senhor compreendeu o meu português do Brasil e a minha pergunta. Obrigado por sua gentileza em ministrar a conferência aqui novamente hoje e por tudo que podemos aprender com o senhor. Agradeço a pergunta, é sendo logo a pergunta mais difícil de todas, que é essa que toca a questão da o que é que Deus me pode dar ou não. A resposta pode ter diversas direções. Um dos erros que muitas vezes cometemos é: diz-me o Deus em que tu acreditas e eu dir-te-ei quem és. Normalmente, na questão da oração, do pedido a Deus, há sempre o risco de ver Deus como um Deus farmacêutico, em que nós ou só recorremos quando a coisa está má, ou exigir que Deus me dê tudo aquilo que queremos, um pouco como aquela teologia do progresso, a coisa só corre bem se eu cumprir aquilo. Mas a pedagogia de Deus é sempre um pouco mais diferente. E aí, eu penso que aí há várias questões a tratar. A primeira é esta que eu acredito pessoalmente, que é: Deus não nos dá o que nós queremos, mas só nos dá aquilo que nós precisamos. Depois, na questão da doença, da fragilidade, é engraçado que a teologia depois de Auschwitz chegou a esta conclusão. Diante do sofrimento e do mal, um crente não tem o direito, não tem o dever de deixar de acreditar em Deus, mas tem o direito legítimo de o poder criticar, questionar e duvidar,
por tudo o que lhe acontece. Terceiro, essa espera cotidiana que citou, eu penso que só encontra resposta na espera fundamental, que é esta espera garantida pela ressurreição. Ou seja, há fases, há coisas na vida que nós só compreendemos depois. A morte de uma criança inocente, uma tragédia que aconteceu aqui, outras coisas inesperadas. Muitas vezes podemos não ter resposta do porquê. Muitos dizem do para quê, eu também duvido disso, porque é que Deus havia desejar o mal. Mas neste mistério difícil de encontrar uma resposta, eu penso que é a história do pescador. Ou seja, o aprender a relativizar. Há um filósofo italiano que chama o tempo penúltimo, ok? É um tempo que tenho de aceitar como é, acreditar que Deus certamente há de fazer o possível, mas se não o fizer, aceitar esta nossa condição. Mas a certeza daquilo que eu espero no futuro, dessa ressurreição que vai superar o mal, a doença, a enfermidade, tudo aquilo que cria atrito, é a fonte da esperança, que me leva a encarar este mal de um modo diferente. Ou seja, é esse futuro que me leva a olhar o presente de um modo diferente e não um presente que quer determinar o futuro que nós esperamos. É curioso que entre esperança e expectativa, eu penso que expectativa é uma coisa mais racional e esperança é algo mais engloba as duas. Em português não existe isso, mas acho que agora no Brasil criaram uma palavra nova, que é esperançar. Temos de ter cuidado, vocês estão a dominar a nossa língua. Não, mas é engraçado, porque já há algo mais, acho que é mais enriquecedor esta palavra que criaram, e bem, traduz muito mais bem isso. Só para explicar isto, terminava citando uma das formas mais divertidas, mas profundas da definição de esperança que foi dada por Santo Agostinho. Ele dizia que a esperança é como um ovo. É algo que tu já vês, mas não vês tudo. Tu já vês o ovo, mas não vês o pinteiro que tem ali dentro. E uma coisa precisa da outra. Ou seja, o ovo não é um fim em si mesmo, mas transporta algo dentro de si. Ou seja, é algo que não é tudo que está ali, mas é algo que aponta para algo mais. E a esperança é isso. Ou seja, é algo que no meio da minha dificuldade, do desespero que posso atravessar, da doença, saber que há sempre algo mais, que este tempo não é o último, mas é um tempo de transição para algo que nós acreditamos que há de ser melhor. E eu acho que só isto é que pode ajudar a encarar, a relativizar todas as tragédias que possamos ter de enfrentar na nossa vida. Obrigado. Algumas perguntas aqui do pessoal que nos acompanha, né? Diante de um contexto, a pergunta do Padre Neto, né? Tentar interpretá-la aqui, diante de um contexto polarizado, multifacetado, a esperança ganha, enfim, inúmeros significados, né? Como que atualizar o significado teologal da esperança, especialmente no contexto que a igreja se coloca hoje em diálogo ad extra com a sociedade? Uma outra questão também é diante da liberdade de expressão, que foi comentado que esperança que os tiktokers e que os influencers passam para as pessoas, isso talvez desfoque as juventudes do futuro. Como cultivar um sentido de esperança como sentido de futuro diante de uma cultura tão presentista. E uma questão é como cultivar, outra questão, como cultivar a virtude da esperança em nossa vida cotidiana diante do medo, diante, enfim, de situações de insegurança, como cultivar uma espiritualidade da esperança. São questões que foram colocadas aqui. Sim. A nível da teologia, é engraçado que nós hoje vivemos a terceira etapa do anúncio de Deus. Se até a Idade Média falávamos de um Deus como passado do homem, do humano, isto é, em que o argumento da existência de Deus focava sobretudo na protologia, de um Deus criador do mundo, e a partir daí se justificava Deus. Porém, depois chegou a modernidade e destruiu as provas da criação, ou as questionou com todas as teorias científicas que surgiram. E então a teologia, em vez de falar de um Deus como passado do homem, fala de um Deus mais antropológico, um Deus como presente do humano, como um Deus que é a sua força, a sua raiz, aquele que o move. Depois acontece um problema que marca toda a história da humanidade, que é Auschwitz. E então, em vez de falar de um Deus como presente do homem,
Então, se Deus é a força do homem, onde é que estava Deus? Porque é que Deus permite que isto existe? E então começa a falar como Deus futuro do homem, ou seja, o Deus como esperança, o Deus da escatologia. E hoje a esperança é, sem dúvida, o grande ponto de partida da afirmação de Deus na nossa sociedade. Quer seja a questão do mal ou outras questões pertinentes, porque é ali que a teologia pode julgar a sua diferença no meio de todas as propostas que surgem. Depois, uma outra questão das redes sociais, o TikTok, aí é fundamental, não temos hipótese. É um jogo que não podemos perder por falta de comparência. E hoje o Vaticano, em breve, terá também o jubileu dos influencers digitais, os missionários digitais, e nós temos também de aprender a jogar esse jogo, de estar ali e de clarificar a nossa diferença. Porque no mundo globalizado, que desfruta, ainda bem, de uma grande liberdade intelectual, onde cada um diz o que quer e lhe apetece, e onde há uma grande divulgação de pensamento, é normal que este relativismo, que tem as suas vantagens, tem também os seus desafios. Então é também preciso que a Igreja, tem que redescobrir a melhor forma, esteja nestes espaços para clarificar, distinguir, definir o que é realmente a verdadeira esperança cristã de todas as outras formas de distorção que pode acontecer. Hoje, uma grande pergunta que temos no dicastério é: a inteligência artificial pode gerar esperança ou não? Fica a pergunta em aberto. E relativamente à vida da espiritualidade, sim, sem dúvida, hoje não basta a fé e a caridade, é preciso também cultivar uma certa espiritualidade da esperança. Eu citava o documento do Papa Bento XVI, Spes Salvi, em que diz ali alguns modos de o fazer, seja pela oração, seja pela visita aos mais frágeis, seja por certos gestos de caridade, em que nós hoje sabemos, hoje foi uma grande novidade do Papa Francisco, ele literalmente encurtou a distância entre duas palavras, entre a palavra e o gesto, e hoje sabemos que o grande argumento do cristianismo já não é tanto a sua teoria, mas sobretudo a sua praxis. E uma praxis de esperança é, sem dúvida, uma forma de redescobrir a identidade do nosso Deus e a força que o cristianismo tem para oferecer à sociedade. Muito bem. Padre Tales, em primeiro lugar, obrigado pela conferência. Mas eu tenho talvez uma provocação que sei que a resposta é difícil, talvez não tenha no primeiro momento, mas quando se faz a visita ao Museu da Documentação em Nuremberg, no final, depois de passar todo o percurso daquilo que aconteceu na Segunda Guerra, no final, a última parte, são testemunhos de alemães que ainda não sabiam direito o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido. E muitos dos testemunhos eram assim: nós jamais imaginávamos que o nosso Führer pudesse ter feito isso, ou nós não acreditamos que ele tenha feito isso. A pergunta é mais ou menos assim: quando a esperança ou a espera é colocada na tirania, como que nós podemos iluminar? Porque isso não diz só respeito a um passado ou a grandes irrupções na história, como o caso da Segunda Guerra, uma figura como Hitler, mas nós vemos, de certa forma, isso na política, seja qual lado for, né? E de uma maneira cada vez mais presente, mas ainda um pouco sutil, na vida da igreja, nos absolutismos que nós abraçamos. Então, como poder iluminar a questão quando a esperança está colocada na tirania? É uma grande pergunta. Como dizia há pouco, uma das vantagens, e a Igreja não pode esquecer isso, e pagou um preço muito caro ao longo da história, foi quando se identificou com certos sistemas políticos, perdeu a sua neutralidade, perdeu a sua capacidade, a tal chamada reserva escatológica, a capacidade de sair do sistema para ver o que estava bem ou o que estava mal, aquilo que devia promover ou aquilo que havia de denunciar.
Sem dúvida que numa civilização do medo, na Netflix há uma série muito engraçada que é que se alguém quiser ser um ditador, eu tenho lá um programa, como é que uma pessoa pode ser um ditador? E então uma das regras é essa do manipular o pensamento e gerar o medo. Porque quando tu geras o medo, a pessoa não pensa, bloqueia a sua liberdade. E a liberdade é condição da esperança. É curioso naquilo que citava, aquela filósofa famosa, Hannah Arendt, quando ela chegou até a defender alguns nazistas, dizendo que o conceito da banalidade do mal, ou seja, o mal tornou-se tão comum, ou eles perderam a noção do bem, que aquilo que faziam achavam a coisa mais normal do mundo. Ou seja, como citava, só depois de ter noção do que aconteceu é que realmente tiveram percepção do mal que tinham gerado. Eu penso que a Igreja, aliás, há um filme muito famoso, saiu agora, eu Ainda Estou Aqui, penso que narra um pouco, nós não conhecemos muito em Portugal, mas tem a situação da ditadura militar no Brasil, que era isso, era bloquear a liberdade de expressão, manipular a imprensa, criar controle nesse sentido. Citava apenas uma passagem, no ano passado fizemos a Bienal de Veneza do Vaticano, fizemos dentro de uma prisão feminina, de umas senhoras que, por diversos motivos, estavam presas. E uma coisa curiosa é, de todas as janelas que existiam na prisão, havia uma que se chamava a Janela da Esperança, porque era a única janela que não tinha grades. Eu penso que a Igreja tem de ser essa janela, isto é, mesmo se o mundo nos prisiona dentro de si próprio, a Igreja tem de ser uma janela que abre para algo diferente. Muitas vezes pode não saber o que é que, em concreto, o que é que anuncia, mas ser essa janela que na sua liberdade permite entrar a luz que ao menos questiona, vê se as coisas estão bem assim, porque é o humanismo que ela deve promover nesse sentido. E como dizia, se um dia a Igreja se esquecer de anunciar a sua esperança, não é só a Igreja que perde, é a própria humanidade que estará em perigo. Aqui o Daniel ergueu a mão, Padre Daniel Zatti. Pode fazer sua pergunta ao vivo, depois na sequência, se a irmã Luísa e o Padre Luiz Pouco quiserem também fazer a sua pergunta na sequência, e encerramos. Perfeito. Obrigado pela excelente fala, Padre Miguel. E gostei de diversas citações ao longo da apresentação, uma delas é de Lewis, que era um apaixonado por milagres, e o milagre é o tema da minha tese. Quando Deus toca a história, milagres entre teologia, ciência e mística. Citaste também a Laudato Si, depois a gente teve a Laudato Deum do Papa Francisco. A minha pergunta, sendo bem direto, num contexto tecnocientífico secularizado que nós vivemos, a tentação de minimizar o aspecto transcendental na teologia pode ser bastante forte. Por isso, a pergunta é, como situar a esperança entre ecologia e escatologia? Irmã Luísa, gostaria de fazer alguma pergunta também? Um pouco nesta questão também das juventudes, queria perguntar, né, para o Padre José Miguel em relação a essa situação que a gente vive na atualidade, especialmente envolvendo as juventudes. O tema na Christus Vivit, especialmente, um documento que para mim também é muito especial e que se trabalha a ótica mariana também nessa linha da juventude. E como, na sua opinião, diante dessa situação que nós vivemos hoje, né, especialmente com os jovens, nós podemos trabalhar, talvez, de uma forma que a evangelização com a juventude tenha em Maria mais essa realmente protagonista, essa grande jovem que também tem algo a dizer, né? Também nessa dimensão da esperança que leva para o cuidado e para tantas outras virtudes.
porque a gente percebe, especialmente nos jovens hoje, essa dificuldade da perseverança, da paciência, que é um elemento tão, né, em conexão com a esperança. E por último, então, Padre Luiz Paul, por favor. Bom dia, professor. Obrigado pela conferência. Apenas gostaria de salientar a necessidade de valorizarmos a ancestralidade em termos de memória, assim como o senhor comentou, através dos seus exemplos da literatura, citando Cien Años de Soledad. Se o senhor puder comentar esta necessidade humana, porque isso também é uma construção cultural. Obrigado. Sim, obrigado pelas perguntas muito pertinentes. Relativamente àquela trindade, ecologia, esperança e escatologia, é esse grande tema da casa comum, aquela de esperar os novos céus e a nova terra, em primeiro lugar, de uma escatologia, de uma redenção escatológica que não pode abdicar do mundo. Muitas vezes pensou-se que podíamos, numa ascética demasiado agressiva, de quase que abdicámos do nosso estar no mundo para uma relação direta com Deus. Uma das grandes novidades teológicas da Laudato Si é mesmo essa. O mundo também como uma categoria teológica, de uma igreja que não pode abdicar do mundo, mas tem esta responsabilidade ecológica de o transformar, de cuidar dele, não à luz de uma intenção qualquer política, mas à luz desta questão do reino de Deus, que é sem dúvida o grande horizonte que nós temos nesse sentido. A Laudato Si foi sem dúvida um dos grandes passos fundamentais da reflexão do magistério, que reivindica esta maior proximidade à questão do mundo enquanto categoria fundamental da sua reflexão. No que concerne à juventude, sem dúvida que a juventude vive hoje um grande drama. Há um filósofo que diz que nós, porque eliminamos a figura do outro, passamos da pressão à depressão. Porquê? Porque ao eliminarmos a figura do outro, que nos cria pressão, focámos apenas no eu, com todo o egoísmo, que por sua vez gerou a depressão. O que é a depressão? É o eu centrado em si próprio, que se esvazia como tal. Eu acho que hoje um dos grandes desafios que a esperança coloca à juventude é redescobrir o valor do outro. Não o outro digital, que só conhecemos esporadicamente e em certos aspectos, mas o outro real. É engraçado que onde eu moro, em Portugal, quanto mais digital é a sociedade, mais aumentam os grupos de jovens promovidos pela igreja, outras associações, porque há um desejo de realidade, uma sede de realidade. Se por um lado há este mundo virtual em que eu apenas jogo aquilo que eu quero, ao mesmo tempo há este vazio e necessidade deste encontro. Há um outro filósofo chamado Anthony Flew que diz uma coisa assim, ele era um ateu e dizia uma coisa assim: não sou eu que tenho que provar que Deus não existe. Os teístas é que têm que provar que Deus existe. E ele defendia o conceito da presunção de ateísmo. E dizia assim: nós à partida somos todos ateus. Portanto, a igreja é que me tem de ajudar, eles conseguir ajudar a converter-me, ajudar a acreditar em Deus. E eu penso que nós, a enfrentar a juventude, temos ido com este preconceito, com esta teoria. Isto é, hoje já não temos diante de nós jovens católicos, conscientes, doutrinados, mas se calhar temos ateus. E isto implica entrar em jogo já com certas perspectivas. Se calhar temos de valorizar mais o dever da explicação, da paciência, de criar certos programas que favoreçam uma maior adesão, não de doutrinamento de massa, mas um caminho pessoal de redescoberta deste Deus. E neste sentido eu vi aqui a questão da Mariologia. Hoje a sociedade invade-nos com inúmeras figuras, ídolos, heróis, mas todos falham. E eu acho que hoje uma forma também da Mariologia se apresentar é como Maria como figura, não uma figura divina, que é essa tentação dos mariólogos, mas uma figura de uma excelência humana excepcional. Ou seja, fazer acreditar que também uma pessoa humana é capaz de ver o máximo da sua vocação e com todas aquelas características que a definem, desde a esperança, a sua maternidade, a mulher como discípula,
Há até um livro engraçado em Itália, chama-se As Casas de Maria, que percorre todo o seu percurso biográfico, em como cada casa molda uma das características que ela nos oferece. E eu penso que hoje oferecer figuras fortes como Maria é um dos caminhos que temos a oferecer à sociedade. Infelizmente, no próximo domingo íamos canonizar Carla Acutis, mas este também foi um grande sinal do Papa Francisco. Assim, ele em rigor já é santo, porque o Papa já assinou o decreto, penso eu. A canonização era só um proforma, digamos, de publicamente o demonstrar, mas é também engraçada esta questão curiosa do Papa Francisco. Não podemos propor aos jovens santos do passado ou santos idosos. Não, tem que ser gente concreta, onde eles se rebem biograficamente e possam também redescobrir o caminho de santidade. E Maria, por tudo o que ela é também um forte exemplo disso. Por último, é sem dúvida a categoria da memória é obrigatória na esperança. Ou seja, nós esperamos porque transportamos uma memória, se não é astrologia pura. Portanto, a ressurreição é uma memória que me garante que aquilo que eu espero é uma certeza e não uma incerteza. Penso que a Santa Teresa de Menino Jesus tem um grande tratado sobre a espiritualidade da esperança, em que ela cruza precisamente estas duas palavras. Porque uma esperança sem memória é uma astrologia, mas também uma memória sem esperança é uma arqueologia do passado. E são dois conceitos que se complementam e reforçam assim. Terminando, gostaria apenas de citar uma coisa curiosa cá em Itália, na tradição da piedade popular, em que eles dizem que quando nós morrermos e estivermos diante de Deus no julgamento final, Deus só nos vai dizer uma coisa, que é: mostra-me as tuas mãos. E Deus vai olhar para as tuas mãos, porque as tuas mãos narram a biografia da tua vida. E Deus vai olhar para as tuas mãos. E se as tuas mãos forem demasiado limpas, perfeitinhas, purinhas, então esquece, já estás condenado ao inferno. Mas se Deus vir umas mãos sujas, feridas, calejadas, cicatrizadas, de tantas boas obras que fizeste por ti e pelos outros, então já tens a via verde, o passo à frente na autoestrada? O sem parar. Já tens o sem parar para o paraíso. Eu penso que isto também é forma da esperança. As nossas mãos revelam muito aquilo que nós somos, e uma esperança, o Papa citava muito isso, que era a cabeça, o coração e as mãos. Uma esperança sem as mãos que a opera torna-se apenas uma ideologia, um slogan no passado, em vez de ser algo realmente que muda a nossa vida. Despeço-me online e aqui também aos presentes e agradeço a vossa presença. E se um dia passarem por Roma, façam favor de me dizer para vos pagarmos de lado e discutirmos um pouco estes temas, ok? Passa então para o Tiago, a quem agradeço. Obrigado, Padre Miguel, Padre José Miguel. Obrigado pela sua ótima colocação, né? E agradeço também a participação de todos, pela articulação do Sr. Drayton, do Sr. Mar, pelo nosso decano Leonardo, professores aqui presentes, né? Professora Sônia, professor Thales, também os que passaram aqui hoje. Os seminaristas tiveram que pegar o autocarro do seminário, desde que eles saem, tem um horário, né? Mas foi gravado e nós vamos depois disponibilizar essa gravação internamente aqui para nós, pela riqueza que ela tem. Padre José Miguel, muito obrigado mesmo, agradecemos por compartilhar um pouco de esperança filosófico-teológica, literária, tão rica e que traz para nós bastante insights aí para nossas pesquisas aqui no programa de pós-graduação. Então, uma salva de palmas para o Padre Miguel.